dia 11, hoje é dia 15, dia 11, há 4 dias atrás, esse podcast aqui completou 6 anos de existência. Lá no dia 11 de agosto de 2020 foi quando foi lançado o primeiro episódio do André Otávio Podcast. E de lá pra cá, nesses últimos 6 anos, todas as semanas saiu episódio novo do podcast, sendo bom, sendo ruim, sendo um pouco mais curto, mas sempre teve episódio novo. E eu acho que é a única coisa que eu me orgulho nesses últimos. desde esses últimos anos. É ter mantido essa frequência do podcast, pô, 6 anos, maluco. 6 anos gravando todas as semanas, tá ligado? Esse podcast aqui já tá com mais de 315, acho que mais de 300 episódios. Que inclusive ele é o único podcast no Brasil que tem mais episódios do que ouvintes. Só que agora ele alcançou uma outra marca. Esse episódio aqui, ele tem 6 anos. Ele é o único podcast no Brasil que tem mais anos do que ouvintes também. Caralho, 6 anos, mano. São 300 e tantas semanas gravando toda semana, velho. Vindo aqui gravando, tentando gravar pelo menos 50 minutos aí, novo, do nada, tentando criar conteúdo, tentando criar piada. Às vezes acontece que dá certo, às vezes acontece que não. A maioria acontece que não, mas às vezes dá certo. Então, mano, eu fico muito feliz aqui de vir aqui, de gravar pra vocês. E querendo ou não também, eu acho que desde quando eu criei o podcast, talvez aí foi uma força superior que sabia das coisas. E me fez em algum momento falar assim, André, cria um podcast, vai. Confia em mim. Confia em mim, cria um podcast. Vai lá pra você ver. Mas caramba, ninguém escuta. Oh, confia, grava lá o podcast, você vai ver. Não, você vai, não, vai, fala que é pra criar coisa, pra você tentar criar, vai cria pra você ver. Vai lá, faz o podcast. Não, mas toda semana, pô, imagina. Durante 6 anos você fica gravando. Filho, confia. Vai lá e grava toda semana. Mal sabia eu, na minha inocência lá em 2020, achando que gravar um podcast naquele momento ia ser uma coisa que virou totalmente outra, porque hoje esse podcast, ele a única é o único galho de uma árvore da comédia que restou na minha vida. Eu só tenho esse podcast como, como comédia. Eu não crio mais nada, eu não escrevo mais nada, tá ligado? Eu tento escrever assim, você vê meu negócio de anotação, meu computador aqui. Às vezes, assim, sai alguma coisa que eu tento pensar e eu escrevo, e aí eu penso, e aí, só que, e aí? E depois? Tá ligado? É igual você achar uma moeda de dólar, uma moeda de 1 cent, uma porra de um dinheiro. É a mesma coisa que você achar 500, 5 milhões de cruzados. Cruzados reais. Como é que é o nome do dinheiro antigo lá? Cruzado. 5 milhões. Você achou 5 milhões. Você fala, caralho, 5 milhões? Tu é doido. Mas não serve pra nada. Não é a mesma coisa porque não presta pra nada. Então você achar pesos. Você achou 5 milhões de pesos. Só que aqui no Brasil não vale nada peso. Primeiro, peso é desvalorizado aqui no Brasil. Eu acho que cada peso é R$ 70, alguma coisa assim. É uma conversão que eu não sei se é exatamente isso também. Os caras vão vir aqui me corrigir. Você sabia que, na verdade, 70 pesos... Vem o Diogo e o Alvimar. 70 pesos, na verdade, R$ 70, na verdade, são 0,98. Os caras só me corrigem, pô. Eu tô gravando que eu não sei o que eu tô falando. Eu não sei o que eu vou falar. Pode me corrigir também. Me corrige assim, tá? Porque às vezes eu pago de burro aqui. Eu não vou também me corrigir que eu corrigi que eu falei errado. Se eu falei errado, eu vou ficar falar errado, de qualquer jeito. Mas eu achei 5 milhões de pesos, que dá aí, eu não sei, faz as contas agora também. Você já não quer me corrigir? Agora faz a conta aí também, você. De reais. Não serve pra nada, é isso que eu quero dizer. Não serve pra nada. Eu anotei, eu escrevi piada, eu pensei em alguma coisa, não serviu pra nada. Mas eu tenho esse podcast aqui. Então, na verdade, o podcast é uma mercearia de algum colombiano, de algum argentino, que eu vou lá e eu pego esse dinheiro e compro café. Eu compro café com esse dinheiro. O que eu tô falando? Eu não sei o que eu tô falando, rapaziada. Bom, mas é isso. 6 anos de podcast e é a única coisa hoje que eu tenho relacionada à comédia.
Porque, vou falar pra vocês, eu tô trabalhando assim, bastante, e não tem tanto show assim, pra eu poder ir por conta de tempo, mas também por conta de dinheiro, porque, querendo ou não, eu fiz poucos shows esse ano, porém, foi o ano que eu mais, não sei se foi o que eu mais ganhei dinheiro, não, mas foi o ano que eu ganhei dinheiro, assim. Os shows que eu fiz, eu saí de casa porque tinha cachê, sabe? Eu acho que. Eu fiz poucos shows também. Eu não vou saber quanto aqui, porque eu não vou olhar também, que senão eu vou ficar triste. Mas acho que a maioria dos shows que eu fiz esse ano, mais da metade dos shows que eu fiz esse ano, foi todos com cachê. Então, eu não tenho dinheiro pra ficar saindo de casa pra ir em show. Tá ligado? O bagulho gasta dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar os bagulho que eu tô pagando aqui, mano. Então, não tem dinheiro, não tem tempo, porque eu tô trabalhando também. Tá ligado? Aí o que me sobra é esse podcast, que eu não saio de casa. Se o show fosse home office, quem me dera se eu pudesse fazer show de casa, home office. Todo mundo reclamava, fazer show home office é ruim. Se alguém me pagasse pra eu ficar falando numa tela aqui, ia ser ruim, eu ia chorar, com certeza depois. Mas tiquitim, ia pingar o dinheiro, filho. Eu ia poder estar escrevendo piada agora. E aí eu saía fazer show também, que eu ia ter mais tempo, né? Não tanto quanto eu queria, mas eu ia ter mais tempo. Porque quando eu tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Por exemplo, agora eu tenho tempo. Agora, se tiver um show hoje, eu posso ir no show hoje. Eu posso ir no show que vai acontecer durante essa semana aqui. Vai ter um show durante essa semana. Só que eu não sei se eu vou ir. Eu não sei se eu vou conseguir ir no show. Porque é um show que não vai ter cachê. É um show que vai ser um pouco longe. E eu não tenho dinheiro pra ir no show. Eu tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro agora. Antigamente, eu tinha o dinheiro, mas eu não tinha tempo. Aí agora eu não tenho tempo, mas eu tenho dinheiro. Entendeu? Nunca concilia eu tenho tempo e eu tenho dinheiro. Cadê a piada? Não tem piada nesse podcast aqui também. Eu não gosto de humor. Que humor? Não tem piada? Você não tá fazendo piada, André? Eu, hein?